Vascaíno, eu sei que você deve estar se perguntando por que o Vasco contratou o David. Será que esse será o nível das contratações nessa janela? Depois de Rojas, que teoricamente chega para compor elenco, o Vasco acertou também com David, ex-internacional por empréstimo de 1 ano, e a obrigação de compra por metas alcançadas. A torcida do Inter falou que ele era ruim, e a do Vasco comprou barulho para criticar essa contratação. Mas por que o Cruz Maltino trouxe esse jogador? O David surgiu no Vitória em 2016. Logo no ano seguinte fez uma ótima temporada, onde chamou a atenção do mercado nacional. David foi vendido para o Cruzeiro por 10 milhões e na Raposa ficou por 2 anos, onde não conseguiu repetir as boas atuações. Porém foi lá que ele conheceu o Rogério Ceni e essa é uma informação importante para daqui a pouco. Logo em seguida ele foi vendido para o Fortaleza, onde ele voltou a desempenhar bem e fez 2 ótimos anos, em 2020 e 2021. Curiosamente, a sua melhor atuação pelo time, pelo Leão do Pici, foi contra o próprio Vasco. O destaque na equipe do Fortaleza fez com que o Inter se interessasse por David e o clube o contratou por 10,8 milhões de reais. Porém, novamente, o desempenho não foi o esperado. O atleta foi um pedido de Medina, que na época era o técnico do time, mas ficou pouquíssimo tempo por Porto Alegre. Isso fez com que o jogador perdesse espaço e fosse emprestado para o São Paulo, onde voltou a trabalhar com Rogério Ceni. David, por lá, foi um reserva ativo, participava de muitos jogos e foi ele, inclusive, que marcou o gol da classificação do São Paulo na Copa do Brasil em cima do Palmeiras. Apesar de os últimos jogos do David não terem sido tão bons com a camisa do tricolor, a vontade do time era de renovar com ele para essa temporada. Mas o Inter topou apenas vender o jogador para o São Paulo e o negócio acabou não avançando pelos valores. David chega ao Vasco com a função de atuar na ponta, mas principalmente como um jogador que pode se encaixar no esquema do Ramon de outras formas também. E eu te explico por quê. Quando o técnico trabalhou no Al Hilal, existia uma ideia de jogo em que ele atuava com 2 homens de muita força física na frente. Marega abria os espaços e trabalhava nas pontas, para Igalo finalizar muitas das jogadas do Al Hilal. O técnico tentou fazer isso com Sebastião Ferreira e Figueiredo contra o Corinthians na última temporada, mas a qualidade das peças não ajudou muito. Então David, além de ponta, pode trabalhar como um segundo atacante, mas que fique claro que é uma peça que chega para compor elenco. Precisamos buscar 2 pontas titulares, ainda mais com a iminente saída de Peck, e isso é o que o Vasco deve fazer no mercado. Precisávamos de 8 jogadores nessa janela, 3 a 4 titulares e 4 a 5 para compor o elenco. Chegou um titular e 2 para compor o elenco. As metas para que o Vasco tenha a obrigação de compra do David, o jogador fazer 60% dos jogos na temporada. Isso sendo reserva, dificilmente ele irá bater essa meta. Caso bate, para mim significa que ele está indo bem e assumiu a titularidade, ou que a direção fez um péssimo trabalho em não achar um titular para essa posição, o que eu sinceramente espero que não aconteça. O jogador ele chega de graça e isso é a melhor parte. O valor para compra é de 2,8 milhões de euros. Se esse é um bom negócio, só o tempo dirá, torcedor, que nesse momento não sabemos qual David chegará ao Vasco e muito menos quem será o titular dessa posição tão carente no elenco, que nesse momento conta apenas com Ryan, Eric Marcos e Rossi. Rossi de muitas lesões e Gabriel Peck, que deve estar de saída.